combinado, né? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Larissa, eu sou integrante do PET Engenharia de Alimentos da UFO e hoje nós viemos aqui para apresentar a primeira palestra do nosso projeto Alimentando a Ciência. Esse projeto é uma parceria com o programa de pós-graduação da Engenharia de Alimentos, aqui da UFO, Campus Patos de Minas, e ele tem o intuito, o objetivo de trazer alunos da pós-graduação em Engenharia de Alimentos para apresentar para a gente um pouco sobre suas pesquisas. E com isso, a gente vai ter o conhecimento do que está sendo pesquisado no nosso campus, no curso de Engenharia de Alimentos, atualmente, né? Muito importante. E na noite de hoje, nós convidamos as discentes e técnicas Carla e Stefane, que seus orientadores são a professora doutora Mila e o professor doutor Guilherme, para falar para a gente hoje um pouco sobre o tempo de maturação do queijo Minas artesanal das regiões do Cerrado e do Triângulo Mineiro. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente, né? Boa noite, Mila, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, parabéns aí por esse evento, porque é muito importante. Às vezes a gente pesquisa e esquece de mostrar o que a gente está pesquisando, né? E às vezes as pesquisas até se complementam. Então, achei ótima ideia aí do PET, juntamente com o programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, essa exposição das pesquisas, né? Porque é muito importante isso. Então, obrigada e parabéns aí pelo evento. Obrigada, Mila. Boa noite, Carla, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para a gente. Olá, boa noite. Bom, eu sou a Carla, né? Faço parte do curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, né? Aqui no campus Patos de Minas, sou aluna, mas eu também sou técnica de laboratório e hoje eu trabalho no curso de biotecnologia, desde 2012. Hoje eu sou responsável pelo laboratório de microbiologia, né? Desenvolvo as atividades lá e a gente atende tanto o curso de alimentos quanto de biotecnologia lá no laboratório, né? E nós estamos aí com esse desafio nesse projeto de queijo Minas artesanal e eu tenho trabalhado com a região do Triângulo Mineiro, sob orientação da professora Mila e o professor Guilherme. Obrigada, Carla. Oi, Stefane, boa noite. Pode se apresentar para a gente também. Oi, gente, boa noite. Gostaria de parabenizar o PET por essa iniciativa, que é tão importante, né, para divulgar as nossas pesquisas para toda a sociedade. Obrigada pelo convite. Meu nome é Stefane, sou formada em Ciências de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, no campus Rio de Paranaíba. Sou discente da pós-graduação em Engenharia de Alimentos. Estamos aí na reta final do mestrado. E também atuo aqui na UF como técnica de laboratório no curso de Engenharia de Alimentos. E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa pesquisa. Obrigada, Stefane. Obrigada pela participação e disponibilidade de vocês. Eu não me apresentei, você quer que eu me apresente? Pode se apresentar. Bom, meu nome é Mila, eu falei de outra, eu agradeci, parabenizei, mas não me apresentei. Meu nome é Mila, sou professora do curso de graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos, e minha linha de pesquisa é leite, né? E a gente está com esse projeto aí, envolvido com o pessoal do queijo artesanal desde 2015, e no momento a pesquisa atual é a do tempo de maturação do queijo Minas artesanal da região do Cerrado e do Triângulo Mineiro. Obrigada, Mila, muito interessante. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, sugestões, podem deixar aí no chat ao vivo, que ao final da apresentação nós vamos tirar essas dúvidas aqui com as meninas. E também não se esqueçam de assinar a lista de presença, que vai ser enviada no chat no decorrer da palestra. E agora podemos iniciar. Eu passo a palavra para a professora Mila. E pode iniciar, Mila. Estão conseguindo ver minha tela? Oi? Sim, Larissa? estamos conseguindo. Pode apresentar.
Bom, então a gente aceitou o convite aí, né, do pessoal do PET e da pós-graduação em Engenharia de Alimentos para falar um pouquinho do nosso trabalho. A ideia aqui é apresentar o que nós faremos, né? Porque nossa pesquisa ainda não foi concluída, nós temos apenas resultados parciais, os quais não podem ser divulgados. Então, a ideia é apresentar um pouquinho de uma revisão, né? O objetivo do trabalho, e aí as meninas vão entrar aí na parte de materiais, de processo, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, vou começar do início, né? O que é queijo artesanal? O Brasil, ele é um país muito famoso por possuir vários queijos artesanais. E às vezes o queijo artesanal mineiro, ele é tão famoso que às vezes a gente pensa que só tem queijo artesanal aqui em Minas. E na verdade não é, né? A gente tem queijos artesanais distribuídos aí em outros estados do Brasil. Por exemplo, aqui na ilha de Marajó, né, tem o famoso queijo feito com leite cru de búfalo, o queijo de Marajó, né? Aqui no Nordeste, a gente tem os queijos manteiga, queijos coalho, né, que também são considerados queijos artesanais. No Mato Grosso do Sul, nós temos o famoso queijo caipira, né? E no sul do Brasil, nós temos queijo colonial e nesse pedacinho pretinho aqui, o queijo serrano. E sem falar, né, no estado de Minas Gerais, que é famoso pelo queijo Minas artesanal. Uma coisa que tem que ficar clara é que existe o queijo Minas artesanal e os queijos artesanais mineiros. Mila, mas o que é a diferença? Queijo Minas artesanal e queijos artesanais de Minas, né? Qual que é a diferença disso? Bom, o queijo Minas artesanal, de acordo com a portaria do IMA de 2020, é um queijo que ele tem que seguir aquele processo. O processo de usar apenas 4 ingredientes, que é o leite cru, tá? O leite cru imediatamente, no máximo 90 minutos após a ordenha, porque eu preciso utilizar aquela temperatura que ele veio ali da ordenha. Esse leite, ele não pode sofrer aquecimento, então ele tem que ser fabricado logo após a ordenha, utilizando apenas coalho e pingo, e no final, depois do queijo pronto, sal, né? Então, são os únicos 4 ingredientes permitidos na fabricação do QMA, que é pingo, coalho, leite cru e sal, certo? Além disso, o queijo Minas artesanal, QMA, ele só pode ser produzido em 7 regiões reconhecidas pelo IMA. Até agora, a gente só tem 7 regiões. Então, até o momento, essas 7 regiões que podem produzir o QMA, ok? E os queijos artesanais de Minas? Os queijos artesanais de Minas são as outras variedades. Por exemplo, um queijo que passou por pasteurização, um queijo que utilizou um corante, né? Um queijo que utilizou ervas finas. Então, são as outras variedades de queijos aí que são produzidos em Minas e normalmente em regiões não caracterizadas. No momento, foram reconhecidas 2 regiões de queijos artesanais de Minas, que foi o queijo artesanal da Mantiqueira e o queijo artesanal de Alagoa. Então, foram 2 regiões reconhecidas como produtoras de queijos artesanais de Minas, tá? Então, também tem, né, esse reconhecimento de regiões que não produzem o QMA, naquele processo ali, utilizando aqueles 4 ingredientes. Então, eu trouxe aqui para vocês o mapa, né, feito aí pela Stefani, onde apresenta as 7 regiões produtoras de QMA e também apresenta essas outras 2 regiões que foram reconhecidas como produtoras de queijos artesanais. Então, aqui, de laranja bem pequenininho que a gente tem o queijo artesanal da Lagoa, né? Em volta aí o queijo artesanal da Mantiqueira, e os outros são QMA. Aqui o rosa, o QMA do Cerro, esse azul claro, o QMA Campo das Vertentes, o verde QMA Canastra, o verde claro QMA de Araxá, esse vermelho aqui é o QMA Serra do Salitre, que antes fazia parte aí da região do Cerrado, né? E aí foi desmembrado e virou região da Serra do Salitre. O roxinho aqui, região do Cerrado, e o laranjado, região do Triângulo Mineiro, tá?
Então, essas são as regiões reconhecidas. Mas no restante do estado, ainda tem, né? Existe a produção de queijos artesanais, porém eles estão em regiões que não são reconhecidas. Então, a hora que for colocar no rótulo, não pode colocar, por exemplo, queijo Minas artesanal da Canastra. Nossa, falar nisso, esqueci de falar da Canastra. É o verde aqui, a Canastra. Então, ele vai colocar queijo artesanal de Minas, né? Ele não coloca ali a região onde ele foi produzido, porque ele está fora da região onde é reconhecida como produtora, certo? Bom, com relação ao tempo de maturação, essa mesma portaria do IMA de 2020, ela definiu que o queijo Minas artesanal da microrregião de Araxá pode ser maturado por 14 dias. Como que eles decidiram isso? A partir de pesquisas, tá? Então, com pesquisas, eles definiram 14 dias para a região de Araxá, 17 dias para a região do Cerro e as demais regiões do estado, caracterizadas ou não como produtoras de QMA, o período mínimo de maturação é o de 22 dias. Ou seja, todo o restante do estado, tirando ali a microrregião de Araxá e tirando a microrregião do Cerro, todo o restante de Minas Gerais que utiliza leite cru no processo de produção tem que passar pelo período de maturação de 22 dias, certo? Esse período de 22 dias foi uma pesquisa realizada na região da Canastra e as outras regiões acabaram seguindo este parâmetro de 22 dias. Só que a microbiota do ambiente é totalmente diferente, né? O pasto, o manejo, as condições. Então, o que seria o ideal? Seria o ideal fazer a pesquisa em cada região. Então, este é o objetivo do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho é caracterizar, né, definir o tempo mínimo de maturação da região do Cerrado e da região do Triângulo Mineiro. Como que a gente faz isso? A partir de parâmetros físico-químicos, microbiológicos, daqui a pouquinho a Stefânia e a Carla vai explicar aí para vocês, toda a parte de material e métodos, como que a gente está fazendo isso, né, para definir o tempo ideal de maturação que garanta a segurança alimentar, ok? Gostaria de agradecer os nossos parceiros que viabilizaram esta pesquisa, né, porque essa pesquisa, a gente já tinha tentado fazer ela por vias públicas, né, a partir de FAPEMIG, de CAPES, e a gente não conseguia financiamento, né, não tinha dinheiro para financiar essa pesquisa, então, uma junção de parceiros aí entre Sebrae, Emater, Unipan, Prefeitura de Uberlândia, né, e a Procer, apoiando aí a Universidade Federal de Uberlândia, viabilizou, enfim, essa pesquisa a partir de financiamento, né, a gente conseguiu, então, começar a fazer a pesquisa do tempo de maturação dessas regiões. Então, agora eu passo a palavra para a Stefânia, ela vai falar um pouquinho para vocês da microrregião do Cerrado e da parte de materiais e métodos físico-químicos. Boa noite a todos, novamente. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a região do Cerrado. Bom, dentre as 7 microrregiões, a microrregião do Cerrado, ela destaca-se como a maior, tanto em termos de território, quanto em termos de produção. Essa microrregião do Cerrado abrange 19 municípios. E uma característica interessante, que ela é a maior produtora, né? E a maior parte dessa produção é destinada aos grandes centros urbanos, né? Grandes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal, Goiás, dentre outros. E os queijos dessa região têm como algumas características, uma crosta fina, amarelada, uma massa com textura compacta, um sabor ligeiramente ácido e agradável. Pode passar? Pode. Bom, então, como que é elaborado esse queijo nas 7 regiões? Primeiro, então, nós partimos da obtenção do leite cru. Essa obtenção pode ser feita de forma manual ou mecanizada. E como a Mila já adiantou, tem 2 características importantes nesse leite. É que ele tem que ser utilizado até 90 minutos, né, após a ordenha. E esse leite não pode passar por qualquer tipo de tratamento térmico.
Se ocorrer algum tipo de tratamento térmico, já descaracteriza esse leite. Ele já não é considerado um leite cru. Em seguida, então, temos a filtração. A filtração ela é feita com o objetivo de remover algum tipo de sujidade macroscópica que possa contaminar esse leite e, consequentemente, o queijo. Na sequência, nós temos a adição do pingo e do coalho. E o que é esse tal desse pingo, né? E o coalho? O pingo, ele é um soro-fermento. É um fermento natural. É uma cultura iniciadora. Traduzindo isso tudo, o pingo é um acervo microbiológico. E esse acervo microbiológico ele é muito importante para dar as características do queijo, de cada região. Cada região, nós podemos dizer que tem um acervo próprio. E que isso é que também ajuda a definir esse queijo. Mais para frente, a Carla vai falar um pouquinho sobre a maturação. E o pingo é importantíssimo na maturação. Então, esse pingo é um soro com fermento. E ele é obtido um dia anterior quando faz a dessoragem do queijo, quando retira-se o soro. Então, guarda esse pingo e utiliza na produção do outro dia. Utiliza esse soro. Então, nós temos também o coalho. O coalho, ele contém enzimas coagulantes. E essas enzimas são importantes para que transforme o leite em uma massa. Sem coalho, não há produção de queijo. Então, após a adição do coalho e do pingo, consequentemente, nós temos a coagulação, que é a formação da massa. E a formação dessa massa, ela ocorre em média em torno de 40 minutos. E esse tempo, ele pode ser influenciado por diversos fatores, como a estação do ano, composição do leite, a dose de pingo, dentre outros. Feita a coagulação, né, nós temos então o corte da massa. É esse corte que vai possibilitar separar a massa do queijo e o soro. É nesse corte que a gente já começa a expulsar todo o soro do queijo. E então, nós vamos passar para a parte de dessoragem. Em algumas microrregiões, como por exemplo da canastra e do cerrado, a dessoragem, ou seja, a retirada do soro da massa do queijo, ocorre através de um tecido, né? Coloca-se essa massa no tecido, prensa e começa a expulsão do soro. Em outras regiões, como por exemplo o cerro, já pega a massa, coloca na forma, faz a prensagem manual e já tem esse processo de dessoragem. Então, assim, a gente pode dizer que a enformagem e a prensagem e a dessoragem são processos simultâneos. E como o próprio nome diz, a enformagem, né, é meio redundante, mas é o que vai dar a forma para o queijo. E também isso é uma característica de cada região. Cada queijo tem uma forma diferente. Então, nós vamos para a salga. A salga seca. O que é essa salga seca? Após o queijo estar ali formado, nós adicionamos o sal na superfície do queijo. E esse sal, ele é muito importante. Além dele realçar o sabor, ele vai inibir o crescimento de bactérias indesejáveis e também ele vai favorecer o crescimento das desejáveis e potencializar as mudanças físico-químicas durante o processo de maturação. E, enfim, então, tem a maturação. A maturação é a última parte do processo. E, novamente, a Carla vai falar um pouquinho para nós sobre esse processo. Tem algo para acrescentar, Mila? Não? Por favor, pode. Bom, para a gente desenvolver nossa pesquisa, nós precisamos, então, obedecer a alguns critérios. E dentro desses critérios, nós tivemos que selecionar 1/3 dos produtores dessas duas regiões
do Cerrado e do Triângulo, que são cadastrados no INPA. E também contamos, assim, já agradeço a participação de todos os produtores, que sem eles seria inviável essa pesquisa. Eles colaboram muito. E todo o material que é coletado é realizado pelos colaboradores da Emater. Então, são eles que vão ter as fazendas, né, as queijarias, e coletam todo o material necessário. A nossa pesquisa, ela é desenvolvida em 2 épocas bem definidas, no período chuvoso e no período de seca. Quando nós iniciamos a nossa pesquisa, né, no primeiro dia, vamos dizer assim, nós analisamos nós analisamos 5 amostras diferentes. A água, que é utilizada na queijaria para higienizar os utensílios, etc. O leite cru, né, que é utilizado na produção daquele queijo. O soro fermento e o queijo. Na verdade, são 4, né? São 4 amostras diferentes. E os queijos, né, que nós analisamos ao decorrer da nossa pesquisa, eles são maturados na própria propriedade que os produz. E eles são coletados, né, então, pelos colaboradores da Emater a cada 7 dias, até o 22º dia de maturação. Isso lembrando que é para cada produtor, né? Então, são 4 amostras de cada produtor, né? De água, leite cru, soro fermento e queijo, e todas em triplicado. Pode passar? Pode. Bom, como a Mila disse lá no início, essa caracterização do queijo, ela só é possível quando nós analisamos os critérios físico-químicos e microbiológicos. A partir deles, então, que nós conseguimos caracterizar. E então nós analisamos esses critérios das 4 amostras. Na água, quais são as análises físico-químicas que nós realizamos? A de pH, teor de cloretos, teor de cloro residual, dureza, turbidez e alcalinidade. Essas análises, elas são previstas na legislação, são parâmetros estabelecidos pela legislação. No leite cru, nós realizamos pH, densidade, acidez titulável, teor de gordura, teor de nitrogênio total, extrato seco e umidade. Essas análises são todas realizadas no laboratório aqui da UFO, de análise de alimentos, que é esse aqui que está como meu pano de fundo. É aqui que nós trabalhamos e realizamos essas análises. Com exceção da água, né, Estefânia? A água é no Unipan. Bem lembrado, essa parte não é conosco. Nós fazemos as análises de leite e queijo. E no queijo, né, nós fazemos o pH, acidez, gordura, nitrogênio total, extrato seco, umidade, cloreto de sódio, cinzas, cor e textura. Quanto aos parâmetros físico-químicos do queijo, assim, vamos dizer, que é bastante importante é a questão do conteúdo de umidade. Então, nós temos que estar bastante atenta durante a maturação a esse limite máximo, de 45,9%. Bom, agora a gente passa a palavra para a Carla, né, que é a mestranda responsável pela região do Triângulo Mineiro. Ela vai falar um pouquinho das análises microbiológicas, que é a mesma para as 2 regiões, assim como as físico-químicas, e um pouquinho da maturação. Boa noite mais uma vez, né? Vamos dar continuidade, então, falando agora da região do Triângulo Mineiro. Ela é composta por 10 municípios, né, como está aí no mapa. Talvez o mais conhecido seja Uberlândia, né? Mas comparando com a região do Cerrado, ela é menor em produção, em número de produtores, em produção, né, do queijo Minas artesanal. Ela foi reconhecida como 6ª região produtora no ano de 2014, através da portaria 1397 do IMA, né, Instituto Mineiro Agropecuário.
Continuando a respeito das nossas análises, né, de material e métodos, eu vou falar então da parte de microbiologia que nós temos feito. A Stefane já trouxe os parâmetros físico-químicos para a água, né? E a legislação, então, nos pede essas análises do slide, né, para a parte de água, para garantir que essa água seja potável, né? Para garantir a potabilidade da água mesmo que está sendo usada ali na queijaria, né, no momento de fabricação do queijo, na lavagem ali de todos os instrumentos que são utilizados durante a produção. Então, as análises que são feitas, né, nas amostras de água, que são coletadas no primeiro dia em cada fazenda, são a contagem de bactérias heterotróficas, os coliformes totais e a pesquisa de E. coli. E essas análises também estão sendo feitas no Laboratório de Microbiologia do Unipam. E eles são responsáveis pela análise de água, né, de todos os produtores que estão participando do projeto. As demais análises microbiológicas, né, são feitas no nosso Laboratório de Microbiologia, ali no segundo andar, no prédio da Major Jerônimo, né, onde a gente tem os laboratórios da graduação e pós-graduação da Engenharia de Alimentos. No leite, estamos fazendo contagem de mesófilos aeróbios totais, os coliformes totais termotolerantes, mofos e leveduras, salmonella, listéria e estafilococcus coagulase positivo. No pingo, nós fazemos também praticamente as mesmas análises que são feitas no leite, com exceção da listéria, né? A gente não faz a listéria. No pingo, então, são mesófilos, coliformes totais termotolerantes, mofos, leveduras, estafilococcus coagulase positivo e salmonella. E no queijo, né, a gente faz as análises, então, praticamente todas que são feitas também no leite. São a contagem de mesófilos aeróbios totais, coliformes totais termotolerantes também, mofos e leveduras, estafilococcus coagulase positivo, salmonella e listéria. Esse slide que está sendo projetado agora, traz para nós os parâmetros microbiológicos, né, do queijo, ou seja, aquela quantidade de micro-organismo exigido pela legislação. Aqueles micro-organismos que o queijo Minas artesanal, para atender a parte microbiológica da legislação, tem que estar dentro desses parâmetros aí que está projetados nos slides para vocês. Nós fazemos, por exemplo, a contagem de mesófilos aeróbios, que não é exigido pela legislação, mas dentro dos mesófilos estão as bactérias láticas, né? As bactérias do ácido lático, que para nós é muito importante, porque elas também são muito ativas no processo de maturação, que eu vou falar mais para frente. Então, nós fazemos essa contagem de mesófilos. Fazemos também morfo-leveduras, porque também são micro-organismos que participam da maturação, mas não tem uma contagem mínima ou máxima exigida pela legislação, né? Diferente desses parâmetros que estão sendo apresentados agora. A gente pode observar que os coliformes, tanto a 30 e 45, né, coliformes totais e termotolerantes respectivamente, e o estafilococcus coagulase positivo, eles têm um intervalo, né, ou seja, eles têm uma contagem máxima que pode estar presente no queijo. Falando um pouquinho de cada micro-organismo, a importância deles. Os coliformes a 30 graus, né, eles nos dão uma noção de como que está a qualidade desse queijo. Porque se o queijo está com uma contagem de coliforme total muito alta, pode ser que estejam presentes muitos outros micro-organismos, inclusive micro-organismos patógenos, né? Então, é o que a gente fala que ele é um micro-organismo indicador para nós. Porque os coliformes a 30 graus, eles não são patogênicos em si, porque estão presentes no solo, no ar, né, em plantas, então, é comum ali do ambiente de processo do queijo. Mas os coliformes a 45, em sua grande maioria, mais de 90%, é constituído pela Escherichia coli. E aí sim ela é problema, porque além de ser um micro-organismo, né, que em altas contagens é patogênico para o ser humano, ela é do nosso trato gastrointestinal, do próprio gado. Então, contagens elevadas no queijo, né, pode trazer problemas e aí o queijo deixa de ser seguro para o seu consumo, já que ela pode desencadear diarreia, né, febre, problema gastrointestinal em altas contagens. O estafilococcus coagulase positivo, em grandes quantidades também, ele vai produzir enterotoxinas, que poderão causar problemas para nós também, né, com a ingestão de algum alimento, no nosso caso, o queijo,
né, com contagem elevada desse micro-organismo. Já a Listeria salmonella, o nosso parâmetro é a ausência total desses dois micro-organismos, devido à patogenicidade de cada um deles. Né? Salmonella, né, causa também vários problemas gastrointestinais, né? Um alimento contaminado com salmonela vai trazer náusea, dor de barriga, vômitos muito fortes, até febre. E a listéria também, né, traz problemas de saúde, se consumida no alimento em altas contagens, né? E ainda, além de ser um micro-organismo que é associado a meningite, aborto, né, para mulheres grávidas. Então, são micro-organismos, assim, patogênicos que podem oferecer problemas de saúde, causar surtos, né, por exemplo. Então, essa preocupação e a exigência da legislação em ter a ausência desses micro-organismos no queijo para deixar ele realmente um alimento seguro para quem vai consumir, né, já que foi feito a partir de leite cru. E um problema da listéria também é que ela é um micro-organismo que ela cresce em baixa temperatura. Né? Eu posso fazer o queijo e se ele estiver contaminado com listéria, eu posso colocar ele para ser refrigerado. E a listéria não vai morrer na refrigeração. Ela tem uma faixa de crescimento muito grande, de 0 ali a 45 graus, e ela cresce, desenvolve, né? Em fábricas de laticínio, ela é um problema porque forma biofilme. Então, são esses micro-organismos patogênicos, né, que são os contemplados pela legislação, são de importância porque são os nossos parâmetros mesmo para saber se o queijo, né, ao longo da sua maturação, ao final de sua maturação, se ele está seguro para o nosso consumo ou não. E a gente está falando tanto de maturação, né? E o que é essa maturação? Qual que é a importância dela, né? Então, vamos definir a maturação. O próximo slide, pode passar, por favor, traz a definição de legislação, né? A definição de maturação segundo a legislação, que é essa etapa de processo de produção, é a última etapa, né, da fabricação do queijo, na qual vão ocorrer várias alterações químicas, físicas e sensoriais relacionadas ao processo de amadurecimento e necessárias para a definição e essa identidade do nosso produto final. No nosso caso, é o queijo. Esse processo de maturação, ele é um processo muito complexo, porque nele, né, como traz aí nessa definição, acontecem várias alterações. Acontecem reações bioquímicas e, ao mesmo tempo, né, atividades das enzimas dos micro-organismos que estão presentes ali no queijo. Essas enzimas, né, vão vão agir ali nos substratos, né, que estão presentes no queijo, e vão ocorrer reações presentes de lipólise, ou seja, a quebra da gordura, né, vai liberar ácidos graxos, vai liberar ácidos voláteis que vão contribuir para o aroma, para o sabor do queijo. A mesma coisa a proteólise, né, a proteína sendo quebrada em aminoácidos menores, em peptídeos, vai influenciar muito na textura do queijo, no sabor também, no aroma. As bactérias do ácido lático também quebrando o açúcar do leite, que é a lactose, produzindo acidez. Isso tudo vai influenciando no processo do queijo como em geral. Né? O queijo vai tendo essas alterações e não tem uma sequência lógica, não acontece uma etapa primeiro para depois acontecer outra, vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Acontece a glicólise, a lipólise, né? A fermentação da lactose, num processo complexo e tudo junto, né? Tudo ali misturado. As etapas não são em sequências, acontecem tudo junto ali dentro do alimento, do queijo. E a maturação, ela não acontece assim de forma aleatória. Não é simplesmente colocar o queijo lá na prateleira e deixar ele secar. Ela tem um tempo ideal, uma temperatura ideal e uma umidade relativa definida. Se a gente pensar, por exemplo, na região da Serra da Canastra, do Cerro, ali, uma região mais fria, né? O clima lá é totalmente diferente de um queijo, por exemplo, que é produzido lá na região da Mantiqueira, em regiões ali ao norte. O clima é totalmente diferente. Então, a maturação precisa ter essa temperatura e umidade relativa controlada, né? Não é simplesmente colocar o queijo para secar. Em áreas muito quentes, se a gente deixa o queijo simplesmente secar, né, num ambiente aberto, a parte externa dele vai secar muito rápido
e vai ter um excesso de umidade ali concentrada no centro do queijo, né, na massa ali, e não é o que a gente quer, não é o nosso ideal. Né? Por isso que tem esses fatores aí que devem ser controlados durante a maturação. Né? Lembrando, mais uma vez, que essa maturação muitas vezes é feita, como está na imagem aí, pode ser em prateleiras de madeira, pode ser de plástico também, PVC, alumínio, né? E ela ocorre na própria fazenda. E não é sobre refrigeração. Tem a umidade, a temperatura controlada, mas não significa que está numa câmara fria, não é isso. Né? É só o espaço ali destinado à maturação mesmo, para o queijo adquirir o sabor, né? A textura característica da própria região. E como eu disse, ele é um processo dinâmico, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo as alterações ali de textura, de sabor, né? Até de coloração do queijo, né? As atividades microbianas, enquanto os micro-organismos ainda estão vivos ali, eles estão agindo no queijo naturalmente, fazendo esse processo de maturação. E aí, enquanto a maturação está acontecendo, a gente observa alterações na microbiologia, na microbiota do queijo, também alterações físico-químicas, né? A umidade do queijo diminui, o pH também diminui, porque a acidez aumenta, né? As bactérias vão consumir a lactose e vai liberar o ácido lático ali no queijo. Então, a acidez tende a aumentar também, a concentração do sal aumenta, já que a umidade está diminuindo, né? Isso tudo contribui para o crescimento de alguns micro-organismos em detrimento de outros. Né? A gente pode observar que ao longo da maturação, no início, nos primeiros dias, a gente tem um crescimento de morfo-levedura pequeno. Mas ao longo do tempo, à medida que o queijo vai se tornando até mais ácido, né, ele contribui e favorece o crescimento de morfos e leveduras, que são importantes também para a maturação, porque eles também produzem enzimas que vão continuar esse processo de maturação, de quebra de alguns componentes do queijo. Então, essas alterações vão contribuindo, né? E aí a Stefani trouxe uma observação quando ela falou do pingo lá na elaboração do queijo. Por que o pingo também é tão importante para o processo de maturação? Porque quais micro-organismos que estão presentes ali no pingo, né? Que eu quero que estejam ainda ali presentes na minha maturação. Porque é importante, se eu tiver um pingo com contaminação de estafilococcus, por exemplo, para mim vai ser um problema. Porque o estafilococcus vai para o queijo, vai desenvolver enterotoxina, né? E meu queijo vai demorar mais tempo ainda para ser um queijo que eu posso liberar para o mercado, se ele tiver com uma contagem muito alta de estafilococcus coagulase positivo. Então, o pingo, ele é o nosso fermento, o nosso soro-fermento endógeno, né? Mas ele é muito importante também, porque ele tem que apresentar uma qualidade microbiológica boa também. O meu pingo não pode ter salmonela, né? Porque é um micro-organismo que não pode estar presente no queijo. Então, a nossa preocupação microbiológica com ele também é muito importante, não só com ele, com o próprio leite cru que vai dar, que vai gerar esse queijo. Né? Então, assim, é tudo complexo e dinâmico mesmo, acontece tudo junto ao mesmo tempo, né? Porque a maturação traz essas alterações na microbiota do queijo, acontecem as alterações físico-químicas, né? E ao mesmo tempo as alterações sensoriais. O sabor muda, o aroma, né? A textura do queijo também muda nesse processo de maturação. E vai dar a característica de cada região, de cada queijo produzido, né? Em suas respectivas regiões mesmo, porque fatores como o clima, né? A Mila já disse, a pastagem, o gado, isso tudo vai influenciar no tipo de queijo que está sendo produzido. Lembrando que a maturação é uma etapa muito importante, né, e singular na produção, mas ela não é a única para garantir a qualidade do produto. Para a gente ter um queijo de qualidade, eu preciso ter um leite cru de qualidade também, né, a nossa matéria-prima. O meu pingo precisa ter uma boa qualidade. E a água que eu utilizo lá, né, na queijaria também tem que ser uma água potável, porque tudo ali pode ser fonte de contaminação. Então, a maturação é uma etapa muito importante, mas tem que estar associada com a qualidade de toda a cadeia produtiva, associada ainda às boas práticas de fabricação, né? E nisso a Emater tem um papel fundamental também, porque ela dá um apoio muito técnico ali para os produtores, né? Para ajudar nessa produção também. E aí, finalizando então, o que a gente espera é poder caracterizar o queijo das duas regiões, né? Da região do Cerrado e da região do Triângulo Mineiro, em relação aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos.
E assim nós vamos poder definir o período de maturação de cada região. Se realmente são os 22 dias que a legislação já traz, né? Ou se são períodos menores, como a gente já viu que acontece no Cerro, 17 dias, 14 dias em Araxá. E isso é muito importante para o produtor também, porque se a gente definir que o período de maturação é menor que 22 dias, mais cedo ele pode colocar o queijo dele no mercado, né? Porque um queijo que matura 22 dias, ele fica muito mais tempo na propriedade rural, aguardando esse período de maturação para poder entrar no mercado. Então, quanto menor o período de maturação também, é mais interessante para o produtor para colocar o queijo no comércio mais rápido, né? O queijo mais fresco. Era isso, então. Obrigada, meninas. Muito bom o trabalho de vocês. É incrível, eu já acompanhei um pouquinho a rotina aí no laboratório, das análises do queijo. Enfim, muito bom, muito obrigada, viu? Nós temos uma pergunta aqui para vocês. Bom, a pergunta do Lucas foi a seguinte: a qualidade microbiológica do pingo interfere de maneira direta no tempo mínimo de maturação do queijo? E existe muita variação entre produtores diferentes desses queijos? Podem ficar à vontade. Querem responder? A Carla aí da microbiologia. Aí eu respondo e se faltar alguma coisa você complementa, então, Mila. Né? Como eu disse no finalzinho da apresentação e falando da maturação, né, com certeza essa qualidade microbiológica do pingo é importante, sim. Né? Porque um pingo contaminado vai levar a contaminação para o queijo. Então, ela interfere também de maneira direta no processo de maturação, porque vai depender do tipo de micro-organismo que está ali presente no pingo, né? E tem a variação, eu acredito, entre os produtores, porque cada propriedade é de um jeito. Se a gente pegar os mapas, né, alguns municípios são muito distantes uns dos outros. Então, o leite é diferente, o pingo também é, a pastagem é diferente, né? Então, os micro-organismos presentes ali do pingo vão ter diferença, sim. E é interessante observar que quando, por exemplo, aparece um pingo contaminado, né, uma certa propriedade faz a produção naquele dia e o queijo não ficou bom, deu problema, eles vão no vizinho buscar o pingo do vizinho, né? Até porque se o pingo está contaminado, se você coletar o pingo novamente para fazer uma próxima produção, na verdade, você está carregando aquela contaminação para a produção seguinte, né? Você está levando o problema mais adiante. E é muito comum mesmo entre os produtores essa troca mesmo. Teve problema, descarta seu pingo, eu vou pegar ali um emprestado com o meu vizinho. Mila, se você quiser complementar com alguma coisa? Só complementando, assim, essa parte aí de pegar com o vizinho, às vezes eu também pego um pingo contaminado. Então, assim, o que é ideal fazer? É fazer um queijo sem pingo, por exemplo. Ah, Mila, perdi meu pingo. Não sei o que eu faço. Então, você faz um queijo sem pingo, coleta aquele soro, e aí aquele soro ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Então, assim, não tem pesquisa sobre pingo congelado, mas o que eu costumo recomendar? Pega o pingo e congela, porque se um dia acontecer de, sei lá, derrubar o pingo, né? Uma produtora até me mandou mensagem hoje: Mila, eu perdi meu pingo, o que eu faço? O vizinho que mora, o vizinho mais próximo é muito longe que produz queijo. Então, e eu falei para ela: não, isso não é bom, não, de pegar no vizinho. Pega e começa o processo do zero. Começa do zero, porque vai que você pega o pingo contaminado. Aí também é problema, né? Você não consegue resolver seu problema. Então, demora um pouco até, você vai medindo ali, tem um acidímetro, né? Vai medindo para ver a acidificação daquele pingo, mas começa do zero. Sim, e existe muita variação entre esse queijo produzido por diferentes produtores? Gente, demais, demais. Esse final de semana eu fiz um intensivão lá na região da Canastra e visitei vários produtores e uma produtora falando, me explicando: Mila, esse queijo aqui é totalmente diferente do queijo do meu vizinho, porteira com porteira. O vizinho é mofo branco, dela é corosta amarela, e totalmente diferente. São dois queijos totalmente diferentes, produzidos na mesma região, o vizinho de porteira. Então, é muito diferente, é impressionante. E, assim, a gente só vê essa diferença depois da maturação, claro, né? Que tudo começa a desenvolver ali. Mas
mesmo dentro de uma única região, a gente tem uma diferença muito grande entre os queijos. Muito. Eu também, eu não resisto, né? Os queijos chegam lá para a gente fazer a análise, a gente faz todo o trabalho. Aí sobrou o queijo, vamos comer, vamos experimentar, vamos fazer uma sensorial ali. Muita diferença, muita mesmo. Em tudo, em salga, em sabor, a textura, né? É muito diferente mesmo, da mesma região e às vezes até do mesmo município, dá diferença. Dá. Porque tudo interfere, né, na produção, o local, tudo, o leite, né, tudo interfere, então... Tudo. E assim, como é artesanal e é um produto vivo, mesmo o queijo do mesmo produtor pode ser que ele fique diferente de um dia para o outro, e não dá para controlar, isso que é a beleza do artesanal, nada é padronizado. No caso do artesanal, o homem se adequa ao alimento, né? Não o alimento se adequa ao homem. Chegou na indústria, padronizou tudo, tananã, tananã. Não, ele é do jeito... O que se a vaca comeu alguma coisa diferente, vai dar diferença no queijo. E aí ele tem que se adaptar àquele novo produto, que é o leite cru, que pode ser que seja diferente do leite cru de ontem. Verdade. Tudo interfere, realmente. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Ana Kelly. É possível uma região ser queijo Minas artesanal, por exemplo, triângulo, e receber também outra denominação de queijo artesanal de Minas? Eita, Ana, você me apertou, hein? Eu acho que sim, porque na verdade, assim, se um produtor quiser fazer um queijo pasteurizado, de leite pasteurizado, ele não se enquadra em QMA, mas ele se enquadra em queijos artesanais de Minas, né? Por esse último decreto aí que saiu de 2020, tudo que não é QMA é queijos artesanais de Minas. Então, mesmo que esteja em uma região reconhecida, ele não é QMA, mas é queijo artesanal de Minas. Assim, não é fácil entender a legislação, mas o meu entendimento é assim, não sei o que vocês acham. Stefane, Carla, me ajuda aí. A Ana me apertou sem me abraçar, hein, Ana? Não, mas eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Ele não é o queijo Minas artesanal, segundo a legislação, com os 4 ingredientes, né? Com todo aquele modo de fazer artesanal. Ele pode ser um queijo artesanal mesmo. O produtor pode querer fazer um queijo parmesão, né, artesanal. Pode. Né? Ele deixa de ser o QMA, mas é um queijo artesanal de Minas. Né? Como a Ana Kelly colocou na definição aí. Sim, verdade. Então vamos para a próxima. Micaela, o que é necessário para reconhecer uma região como produtora de queijo Minas artesanal? Muito boa pergunta, Micaela. Na verdade, começa tudo com a Emater. A Emater faz um super estudo daquela região, né? Apresenta desde quando aquela região produz aquele queijo, faz o estudo da região e envia esse estudo lá para o CEAP e para o IMA, e aí eles analisam, e quem baixa assim mesmo, decreta, portaria, é o IMA que reconhece as regiões como produtoras, mas todo o estudo quem faz é a Emater, que a Emater sempre está em contato direto aí com todos os produtores. Então, eles analisam produtor por produtor, o que tem de diferente naquela região e manda, então, para os órgãos que vão fazer a portaria. Então, quem faz a portaria é o IMA. Quem libera a portaria sempre é o IMA. É o órgão do estado aí de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais funciona assim. Ah, entendi. E aí, para cada região, são características específicas, uma portaria diferente. Na própria portaria, não especifica, não detalha, essa região é assim, assim, assim. Não, isso é um estudo feito pela Emater. Ah, entendi. Certinho. O Lucas novamente perguntou: as condições ambientais da maturação podem ser manipuladas a fim de reduzir o tempo mínimo de maturação ou devem seguir algum padrão? As condições ambientais só se for com relação à higiene, será que é isso que ele quer dizer? Porque, na verdade, assim, o microbiota, o ambiente, o clima, não, né? Mas ele pode modificar, por exemplo, a alimentação da vaca, né? Às vezes ela está comendo uma silagem que está trazendo alguma contaminação para o queijo. Uma coisa que a gente, às vezes, nós, na engenharia de alimentos, a gente esquece, porque é muita área da veterinária, mas muito importante a sanidade do rebanho, né?
Então, por exemplo, uma vaca tuberculose, brucelose, isso tudo passa para o leite. E o leite não passa por tratamento térmico. Então, é muito importante a sanidade do rebanho, principalmente higiene, Lucas. Eu quero diminuir o tempo de maturação do queijo, sanidade do rebanho e higiene. Né? Querem complementar carne, frango? Não, isso mesmo. Ele falou aqui que em relação à temperatura, aplicação de vácuo, etc. Realmente condições ambientais, né? Que pode ser oferecido, enfim. Então, quando a gente começou essa pesquisa, era proibido a climatização da maturação. Depois, saiu um decreto permitindo a climatização da sala de maturação, mas a maioria dos produtores usam a temperatura ambiente mesmo, sabe? Não a temperatura controlada, porque até então não era permitido controlar essa temperatura. Hoje sim, hoje já é permitido, maturar em caverna, é permitido. Tem o processo de afinação, né? Que é aquele processo que a gente modifica aí o sistema, a gente não deixa acontecer naturalmente, né? A afinação, a gente vai modificar aquilo que era para acontecer de forma natural. Então, para melhorar o tempo de maturação, por exemplo, não vácuo não, porque o queijo ele tem que maturar aberto, né? Ele precisa respirar. Ele é um produto vivo, se a gente colocar ele no vácuo, ele não matura direito, ele precisa respirar, tá cheio de micro-organismos vivos ali, então vácuo não. E a temperatura, na verdade, quando a gente refrigera, a gente retarda as reações, né? Então, eu acredito que a temperatura diminui muito a temperatura até diminui o processo, acontece de forma mais lenta, né? Stefani, quer acrescentar? Por isso que nós estudamos, né, a maturação em 2 épocas do ano, porque as condições ambientais, estação chuvosa, estação seca, influenciam muito nessa maturação, né? E não dá meio para controlar. E no nosso trabalho, esse projeto aí, todos os produtores, obrigatoriamente, temperatura ambiente. Por quê? Porque senão a gente vai ter resultados muito diferentes uns dos outros. Inclusive, uma produtora que tem do Triângulo Mineiro, que tem esse processo de climatização da maturação, a gente não pode pegar essa produtora porque ela é diferente dos outros. Todos os nossos produtores da pesquisa são com temperatura ambiente. Então, não tem sentido fazer diferente, com produtores diferentes, de métodos diferentes, né? Sim, verdade. A Cris, ela também perguntou em relação à temperatura, e ela quer saber se, às vezes, uma temperatura que tem uma região que tem temperaturas muito elevadas pode interferir negativamente na produção desse queijo. Infelizmente, sim. E assim, eu acho até quando a gente fala temperatura ambiente no Brasil, a amplitude térmica é muito grande. Foi o que a Stefani falou, por isso que a pesquisa é feita na época de chuva e na época de seca. Porque a diferença de temperatura aí nessas 2 épocas é muito diferente. E é muito mais difícil produzir queijo na época de chuva, né? Todo produtor de queijo sabe, porque a temperatura é muito alta, tem muita chuva, e chuva dá barro, né? Então, os resultados, provavelmente, até hoje a gente só fez o da chuva, ainda não fez o da seca, mas provavelmente os resultados da seca serão muito melhores, pelo fato de não ter chuva e da temperatura ser mais baixa. Quanto maior a temperatura, mais rápido é o processo, né? Então, às vezes a temperatura muito alta, ela acelera o processo e acaba até danificando o queijo. Tem regiões do Brasil que, assim, impossível maturar em temperatura ambiente. Eu acho que por isso mesmo teve essa alteração na portaria permitindo a climatização. Porque, né, os estados ali mais ao norte, cidades ali, né, mais próximo da Bahia, o clima é muito quente. Então, maturar o queijo mesmo, temperatura ambiente, é meio complicado mesmo, porque o queijo ali vai secar muito rápido na casca, pode começar a querer trincar, né? E aí é meio complexo o processo mesmo, porque por dentro ele pode ficar muito úmido também. Né? Ele não seca de forma igual, né? Num período às vezes maior. Seca muito rápido a casca e o interior não. Essa temperatura Cris, só complementando a sua pergunta, se você mora numa região onde o clima é muito quente, eu aconselho climatizar a sala de maturação, porque senão interfere
negativamente no QMA. E pode ser, viu? Atualmente, QMA pode sim utilizar a climatização. E no caso do armazenamento, Carla, pode falar. Não, só complementando que a Mila falando de climatizar, né, a sala de maturação, em regiões muito quentes, eu acredito que ajuda até a manter o padrão do queijo. Porque senão vai ficar um queijo muito diferente, né? O dia que a temperatura está muito alta, choveu e tal, e depois, naquele clima seco que não chove, a característica do queijo pode mudar muito, né? Do período. Então, climatizando a sala, você mantém aquele padrão ali para maturação, né? Para a microbiota que está ali poder trabalhar, né, nesse processo de maturação do queijo. Sim. E no caso do condicionamento aqui que ela citou também, do armazenamento desse queijo após a produção. Aí tem que ser em local refrigerado, em temperatura ambiente. Agora que eu entendi, depois do queijo pronto. Bom, maturou, vai para o mercado. Gente, o tanto que é bom maturar queijo, porque aí a gente evita temperatura de refrigeração, o queijo pode ficar na temperatura ambiente. Eu falo muito isso para os produtores, que às vezes falam, não, vou vender fresco, mas se maturar, facilita até a comercialização. Que aí depois dele maturado, como a atividade de água é muito baixa, ele pode ficar na temperatura ambiente. Assim, né? Lembrando que a temperatura ambiente não pode ser a 40 graus. Pode ficar numa temperatura aí de 25, 30 graus. Você pode mandar esse queijo para outros lugares sem refrigeração, o que já é uma grande vantagem, né? Econômica, facilidade. Sim, verdade. Maturação traz várias vantagens. Tem uma pergunta do Clever também, que também está relacionado com isso. Ele, primeiramente, parabenizou pelo trabalho, pela apresentação. E ele pergunta se a escolha das amostras de períodos chuvosos e não chuvosos é pela interferência na maturação ou alguma outra etapa. Vocês já até comentaram um pouco sobre, né? Mas se quiser complementar um pouco mais. Meninas, querem falar aí um pouquinho? Pode falar, qualquer coisa a gente complementa aqui. Bom, Cleiver, na verdade, a gente pegou como base outros trabalhos que estudam o tempo de maturação. Então, todos os trabalhos, eles analisam nessas duas épocas, de chuva e de seca. E, sim, por tudo, na verdade, não só pelo tempo de maturação, foi igual eu falei, quando chove na propriedade rural, dá muito barro, né? Aí é mais difícil a parte de higiene, então a chance de contaminação é maior, né? Porque chuvosa é bem mais difícil fazer queijo. Não só na maturação, mas no processo, ali, desde a ordenha até o produto final. A alimentação do gado é diferente. A alimentação também. A posição do leite que influencia no queijo. Exatamente. No período de chuva, no período chuvoso, a gente tem uma dificuldade em abaixar essa umidade, porque o próprio ar fica mais úmido. Então, ele demora mais, né, a atingir essa umidade de 45,9 que a legislação pede. Às vezes ele demora mais dias, né, para realmente abaixar essa umidade, para secar mesmo. Foram essas as perguntas. Muito obrigada pela presença, participação de vocês, disponibilidade. Trabalho muito bom, excelente oportunidade da gente conhecer, né, o que está sendo pesquisado e trabalhado aqui no nosso campus. Eu adorei particularmente, muito obrigada. Eu também agradeço a participação de todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E não esqueçam também que toda primeira terça-feira do mês, a gente vai ter uma palestra aqui dos alunos da pós-graduação falando sobre a sua pesquisa. Então, por favor, participem, vai ser muito legal. Siga a gente também nas... Larissa. Apareceu agora. Não, eu vou colocar aqui para responder. Ela perguntou: no local de maturação do queijo é muito utilizada a madeira. Pode ocorrer alguma interferência, por exemplo, microbiológica? Gabi, até há pouco tempo, essa madeira era bem polêmica. Mas aí o que acontece? Se você tiver uma formação de um biofilme com micro-organismos bons, a gente vai ter boas proliferações durante a maturação. Se a gente tiver formação de um biofilme de micro-organismos ruins, aí já era, você perdeu todo o processo. Você pode ter feito uma ordem higiênica, um processo higiênico, vacas sadias, colocou ali naquela prateleira que está contaminada, perdeu o seu queijo, né?
Se você vender o queijo fresco, vai, mas se tiver que maturar e colocar naquela prateleira, contamina. Então, assim, a madeira, ela é muito boa quando eu tenho formação de biofilme com micro-organismos bons. Mas se eu tenho alguma formação de biofilme ali com micro-organismo ruim, você perdeu todo o seu processo. Então, é bem complicado. Tem produtores que estão trocando tudo, tirando madeira, colocando aquele plástico grosso, esqueci o nome daquilo, como chama aquele plástico grosso, e trocando tudo, porque é muito mais fácil higienizar, né? A madeira, ela entranha ali, então é muito difícil de higienizar. Tanto que a gente sabe que na indústria de alimentos não é permitido madeira, pela dificuldade que a gente tem de higienização, né? Mas aí, como tem a defesa aí de que é um processo natural, que pode ser que tenha a formação de um biofilme bom e aquilo ali vai interferir de forma benéfica na minha maturação, pode arriscar. A legislação permite as prateleiras de madeira, tá? Mas... tem um risco. Corre o risco. Então tá bom, agora encerrando definitivamente as perguntas. Sigam a gente nas redes sociais para ficarem ligados dos próximos eventos, das próximas palestras. Vai ser muito bom. E obrigada, meninas. Obrigada. Boa noite, Mila. Boa noite, Stefane. Boa noite, Carla. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer a oportunidade. Foi muito bom poder falar do trabalho. É sempre muito bom falar daquilo que a gente está fazendo, né? A gente fica nervoso na hora de falar. Eu até brinquei no início. A gente tem 2 anos, né? Desde 2018 que nós estamos falando de queijo, falando de maturação. Sempre bate aquele friozinho na barriga na hora de falar novamente, né? Mas é muito gostoso poder falar daquilo que a gente está fazendo, do trabalho que a gente está desenvolvendo, né? E, assim, um viés muito importante que eu acho do nosso projeto também, porque ele é um projeto extensionista, né? É um resultado que está saindo para fora da universidade, vai afetar diretamente os produtores, a região produtora, né? Podendo até mudar a legislação. Porque se a gente, ao final do nosso trabalho, ver que os nossos queijos são maturados, né? Com menos de 22 dias, nós vamos poder pedir, a Emater, na verdade, vai poder pedir o IMA para mudar esse período de maturação da nossa região. Então, o caráter extensionista dele é muito grande, né? Afeta diretamente os produtores, e é uma forma de levar a universidade para fora dos portões dela, né? Mostrar para nós que nós estamos aqui também para servir a sociedade, que é o nosso papel. Além de formarem, né? Vocês que são petianos, vocês são alunos da graduação, né? É formar vocês para o mercado de trabalho, mas também contribuir, né, para a sociedade de uma forma geral, que eu acho que é o nosso papel enquanto universidade, enquanto serviço público também. E muito obrigada, boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse bate-papo. A gente sempre aprende, né, um pouquinho mais. Foi muito bom mesmo, eu agradeço a oportunidade. Boa noite para vocês todos. Obrigada, Larissa. Assim, a gente está aqui falando desse trabalho, mas vocês viram o tamanho que é o trabalho. Então, aqui atrás não, né? Do nosso lado, tem tantas mãos nos ajudando, né? Tem o professor Guilherme, da biotecnologia, que é praticamente um orientador até meu, ele me orienta, tipo, Mila. Ele tem o pessoal do Unipan, tem o pessoal, assim, é tudo um quebra-cabeça. Se faltar uma pecinha, não funciona. Então, a gente precisa da Emater para coletar essas amostras, para dar toda uma assistência para a gente. A gente precisa dos produtores, a gente precisa do Unipan, a gente precisa de todas as meninas que estão lá no laboratório, da fisicoquímica, da microbiologia. Impossível fazer esse trabalho sem elas. Então, assim, muita gratidão a cada pecinha desse quebra-cabeça. Porque se falta um, já era. Tanto que agora a gente está tentando retomar, e eu falei, gente do céu, eu preciso de todas as peças, é tão difícil encaixar todas as peças. E assim, tudo tem que fluir muito bem, porque, igual eu falei, não funciona se uma pecinha não tiver encaixada. Então, muita gratidão, não é fácil, né, meninas? É um projeto, como é muito grande, é um projeto que deixa a gente de cabeça branca, mas eu acho que vale a pena. É o que eu sempre falo para as meninas, vamos pensar no final, vamos pensar, né, nesse resultado, que é o que vai nos motivar. Se a gente pensar no trabalho, nas dificuldades que a gente encontra pela frente, a gente desanima, não é fácil, né? Mas o resultado, que a Carla falou, é um resultado que vai servir tanto aos produtores, né, quanto à associação, quanto nós consumidores. Eu acho que isso também é importante para nós que consomem o queijo, né? Então, muito...
Então, a Mila falou algo muito importante. Nós somos uma equipe muito grande. E, especialmente, assim, eu quero agradecer agora todas as alunas que colaboram. Não é fácil conciliar a faculdade, né, vamos dizer assim, a vida particular e o projeto, mas é muito satisfatório. É muito bom saber que isso vai influenciar positivamente na vida de muitas pessoas, de muitos produtores. E também acho que a gente tem que, a cada dia, valorizar esse produto da nossa terra. Cada vez mais buscar a valorização do queijo Minas artesanal. E esse projeto também tem esse intuito, né? Valorizar. E é isso. Mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom. E eu espero todos, né? Nós esperamos todos na próxima palestra. Muito obrigada pela participação de todos e boa noite. Boa noite.